Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Graças ao nosso Deus por mais um dia que Ele nos concede. E nós, já que temos a bênção de estar bem, a graça de estar bem, vamos meditar na palavra do nosso Senhor. O Senhor tem desejo que cada servo dele, cada adorador, cada fiel, conheça seus propósitos, conheça sua palavra e possa realmente desfrutar a bênção de Deus com segurança mediante a instrução da palavra santa. Nós temos muitas mensagens maravilhosas, a fonte é profunda, não é difícil de tirar e vamos meditar. Salmo 119, um dos maiores capítulos, na verdade o maior capítulo da Bíblia Sagrada, e com muita expressão, com muita instrução, com muito louvor. Nós vamos ler os primeiros versículos de 1 a 4 e vamos ler o 17 e o 18 para o nosso tema de hoje. Então, meditando. Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e os que buscam de todo o coração. E não praticam a iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. Versículo 17. Faz bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Pela leitura do último versículo, o maior problema dos homens da atualidade é a falta de visão das coisas de Deus. Tem tudo, mas não tem a visão das coisas de Deus. Parecem ter acesso a tudo, mas no que diz respeito às coisas espirituais, estão com os olhos vendados. E o pedido é sábio: desvenda os meus olhos, tira a venda, tira esse impedimento, para que eu veja as maravilhas da tua lei. É uma palavra extraordinária. O adorador, por natureza, ele deve buscar se inteirar, conhecer o propósito do Senhor. O salmista, como todos os profetas, todos os remidos, experimentam a comunhão com Deus, mesmo tendo problemas, enfermidades, situações às vezes desagradáveis na família. Teve profetas que tiveram gravíssimos problemas no lar. Teve sacerdotes que teve gravíssimos problemas no lar. Alguns reis tiveram problemas gravíssimos em suas histórias, em suas administrações. Mas mesmo assim, eles puderam separar uma coisa da outra e continuar adorando, servindo a Deus. Na minha visão, a experiência mais trágica de um rei na palavra de Deus foi a do próprio Davi. O rei, em
pleno vigor, no seu grande apogeu, o rei pecou contra Deus. Pecou contra o próximo. Deus atribuiu a ele a morte do homem que morreu lá no campo de batalha. O homem morreu muito longe da casa dele, muito longe da cidade. E Deus atribuiu a ele: você é o assassino. Foi terrível aquele problema. Depois, um dos problemas gravíssimos da experiência de Davi foi um filho tentar usurpar o trono. E ele fugiu da cidade para evitar o pior. Ele fugiu da cidade, andou errante, houve a guerra para conter a rebelião. O filho morreu. Ele ainda chorou e lamentou ao ponto de ser repreendido pelo ministro do exército dele, de uma forma grosseira até mesmo, como se ele não fosse a autoridade máxima. E foram terríveis aquelas experiências, mas ele nunca deixou de adorar. No pior do pior, a gente tem a reconciliação dele no Salmo 51. Ele reconhece o pecado, pede socorro, pede perdão, Deus perdoa, porque Deus é assim, compassivo. Aqui, ele diz: bem-aventurados os retos em seus caminhos, bem-aventurado o que é justo em suas atitudes, bem-aventurados os que praticam justiça, bem-aventurados os que agem com lealdade, por causa da lei do Senhor, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o que buscam, aquele que o buscam de todo o coração. E não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Ou seja, tem toda uma sincronia. Andar com Deus, amar o próximo, fazer o bem e viver bem. O versículo 4, ele diz: tu ordenaste os teus mandamentos. Ou seja, Deus mesmo deu a condição da gente andar de uma forma coerente, correta. Como diz o primeiro versículo, praticar retidão. Bem-aventurados os retos, aqueles que são retos em seus caminhos, os que praticam a justiça, a retidão. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Aí no versículo 17, ele diz: faz bem ao teu servo para que viva e observe a tua palavra. Me mantenha com saúde, me mantenha com o alimento, me mantenha bem para que o teu servo observe esta palavra. E o pedido mais interessante para a minha visão, no versículo 18: desvenda os meus olhos, tira a minha miopia espiritual, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. É saudável, maravilhoso, agradável andar com Deus. Faz muito bem a nosso coração, faz muito bem a nossa emoção, faz muito bem observar a palavra do Senhor, andar assim. Desvenda os meus olhos, tira o impedimento, para que eu compreenda, para que eu veja como é bom andar com Deus. Falar com Deus, esperar no Senhor, buscar a sua proteção, sua santa orientação. Que Deus possa abençoar, meus irmãos,
guardando, ajudando, ensinando. Nós somos carentes. Eu sou e você também. Nós somos carentes do Senhor, precisamos da bênção, da graça, da orientação, de toda a provisão divina todos os dias. Jesus ensinava perfeitamente. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, dívidas de cunho espiritual. Perdoa os nossos pecados pequenos, nossas pequenas falhas, perdoa, que não haja nenhum impedimento na nossa comunhão. Vamos orar. Querido Senhor, Pai Santo, Pai bondoso, Senhor da glória, nós te louvamos pela vida, pela salvação, pela comunhão, te louvamos pela igreja, te louvamos pelos nossos irmãos. Te louvamos pelos nossos amigos, pelos que nós conhecemos, os que não conhecemos. Te louvamos, Pai, e agradecemos pelos que nos conhecem, nos ajudam, nos honram. Ó Senhor, te louvamos pela vida dos nossos irmãos. Continua conosco, Senhor, nos abençoando e guardando. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos, e bom dia. Glória a Deus.